Amigo, vamos falar de crente e crédulo. Qual é a diferença entre crente e crédulo? Bom, deixa-me dar a fonte aqui para não roubar a ideia de ninguém, né? O primeiro que eu vi fazendo esse trocadilho, li, foi Machado de Assis. Porque Machado de Assis, ele tem um personagem, que é o Rubião, de Quincas Borba, e o Rubião é descrito como um sujeito mais crédulo do que crente. Quando eu li esse Machado de Assis, lembrando que Machado de Assis era um cético, me chamou a atenção. E a gente tem que aprender também com os céticos, com aqueles que não têm a fé, porque às vezes você vai aprender com ele até porque que você discorda dele. Isso. Então eu notei que muitas vezes na igreja, por comodismo, por zona de conforto, nós ficamos no terreno da credulidade, damos a essa credulidade um rótulo de fé, lembre-se, é mais do que um rótulo que faz um Stradivarius, e ficamos vendendo essa credulidade aí. E muitas pessoas de fora, às vezes, não veem firmeza que estamos falando porque nós não estamos passando para eles uma crença, uma fé embasada com sustentação. Há palavras, Paulo, que hoje elas caíram numa situação deselegante e hoje são chatas até de serem faladas, mas elas têm um sentido etimológico profundo. Por exemplo, a palavra fundamentalista. As pessoas hoje não querem ser chamadas de fundamentalista. O que é o fundamentalista hoje? É uma pessoa... Radical. A própria palavra radical, pronto. Inflexível. Inflexível. Tanto fundamentalista como radical. Qual a etimologia de ambas as palavras? Radical é quem tem uma raiz profunda. Fundamentalista é quem tem base no que ele está falando. Ele não concorda apenas com o superficial. É lógico que, reconhecendo que as palavras hoje têm um sentido negativo, não vou usá-las porque senão não estarei comunicando. Mas se eu deixar um pouquinho o preconceito e olhar apenas a etimologia, nós devemos ser radicais nas nossas crenças e fundamentalistas. Em outras palavras, devemos ter base para aquilo que nós acreditamos. Como os bereanos. Olha que interessante. Os apóstolos, quando pregaram para os bereanos... Bereanos, no livro de Atos dos Apóstolos, era um grupo que Paulo tinha as igrejas em vários lugares, né? Antioquia, da Psídia... em Corinto, Éfeso, etc. Nós estivemos, inclusive, lá. E havia também a cidade de Bereia. E havia uma comunidade cristã em Bereia. E eles eram questionadores. Um líder mal resolvido ia falar assim, esse pessoal questiona demais. Os apóstolos viram aquilo como positivo. Falaram o seguinte, olha, nós elogiamos a postura dos bereanos porque tudo que a gente fala, eles vão consultar as escrituras para saber se é daquele jeito mesmo. Uau! Né? Então eu acho que o cristão ele tem que ter uma fé profunda, porque só assim ele vai conseguir suportar os ventos... Uma fé com raízes. Com raízes. Radical. Não radical no sentido de intolerante, não radical no sentido de inflexível, não radical no sentido de... Na verdade, eu vou até ser um pouco mais ousado. Nós temos um problema na nossa cultura hoje, que as pessoas querem nivelar tudo pela mediocridade. Você... como um coach, sabe que a mediocridade não é estar abaixo da média, é estar na média. Isso. E a mediocridade ela é confortável. E Deus condena. Agora, que curioso, quando eu vou ao Apocalipse capítulo 3, que começa lá sobre as 7 igrejas do Apocalipse, uma das igrejas que nós estivemos nela, que é a igreja de Laodiceia, tem uma fala de Jesus para a igreja de Laodiceia, que diz o seguinte, quem dera você fosse frio ou quente. É isso aí. Mas como você é morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Vamos analisar. O que é o frio? É um extremo. O que é o quente? É outro extremo. O que é o morno? É o equilibrado. O meio termo, o mediano, o medíocre. Mas olha que interessante. Jesus vomita os equilibrados. O Mário Sérgio Cortella tem um ensaio sobre isso. Como assim Deus vomita os equilibrados? Sendo que o conselho que eu mais ouço é devemos ter equilíbrio em tudo. Mas talvez aí esteja a armadilha dessa frase. Devemos ter equilíbrio em tudo. Não. Devemos ter equilíbrio nas coisas do bem. Por exemplo, eu tenho que ter um equilíbrio entre o lazer e o trabalho. Porque se eu tiver lazer demais ou trabalho demais, eu não vivo. Eu tenho que ter um equilíbrio entre o aspecto intelectual e o aspecto físico. Você falou da importância da academia, quando a gente estava entrando aqui. O emocional. O emocional, tá certo? Senão eu crio um descompasso, que eu aprendi até no método CIS com você.
Se não está em equilíbrio ali, cria um descompasso. Se você tem um lado emocional muito desenvolvido, mas o lado físico não está um descompasso. Nessas coisas do bem, devemos ter equilíbrio. Ponto. Agora, quando entra no território do mal, do dito cujo, do outro lado, eu não tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter radicalidade. Não tem como ter equilíbrio entre o adultério e a fidelidade. Não tem como ter equilíbrio entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo. Quando essas coisas estão na pauta, a minha postura tem que ser da radicalidade. Entre o certo e errado. Entre o certo e errado, da radicalidade, da não inegociabilidade, tá certo? Perceberam o perigo? Temos que ter equilíbrio em tudo. Em tudo, não. Nas coisas do bem. Nas outras, eu não terei equilíbrio. Eu terei radicalidade. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente. Quando eu vejo isso, falando para as igrejas e tal, ele diz assim, que você seja frio ou que seja quente, mas não seja morno. O morno, para mim, está na mediocridade. E só nela. Então, que você seja ruim no que você faz. Porque o cara que é ruim no que faz vai ter problemas. E esses problemas vão mobilizar ele vai ter que mudar. Porque não dá para ser ruim. Vai ter aprendizado, vai ter mudança, vai ter cobrança. Então, seja frio. Porque você vai ser empurrado, impingido para ser bom, muito bom. Seja muito bom e está tudo ótimo. É isso que eu quero de você. Vida, vida abundante. Agora, não seja medíocre. Porque o medíocre está confortável, está na zona de conforto, ele passa a vida inteira na mediocridade. Não dá para você passar numa zona de total desconforto, a zona fria a vida inteira. Não dá para suportar frio, você vai buscar um lugar quente. Agora, no morno, o medíocre, ele passa a vida inteira sendo um medíocre pai, uma medíocre mãe, um medíocre filho, um medíocre profissional. É um local de conforto, de zona de conforto. Deus diz, seja frio, porque você vai ser empurrado para ser quente. Seja quente, é o que eu quero de você. Agora, não seja morno, porque esse local é perigoso, é anestesiante, é sedutor e pode te prender o resto da vida. E o perigo, e tá certo, mais uma aplicação. Jesus falou que a palavra de Deus é como um baú. Jesus falou assim, todo verdadeiro escriba no reino dos céus é como um pai de família, que abre um baú e está sempre tirando coisas novas e velhas. Né? Não pode tirar heresia, é claro, mas aplicações. Agora, o grande problema da mediocridade é que ela é maioria. Quando eu falo mediocridade é estar na média, não é no sentido de conseguiu o mínimo para passar. Não. É na média porque quando você pega uma estatística, você fala assim, tantos tiraram 10, tantos tiraram coisa, a média é essa. A média ela é muito perigosa, exatamente por isso que você falou. Se o sujeito está numa situação que demanda crescimento, beleza, mas quando ele está na média, sabe? Você conhece com certeza a história da vaca indo pro brejo, né? Conheço, mas acho que você deve ter outra. Eu também te conheço, sei que você deve ter uma história mas mais teológica sobre a vaca. Até não é tão teológica, né? Porque essa história é conhecida, é uma história com E de uma família que estava na média. Porque eles não passavam fome. Mas eles também não tinham abundância. Estavam na média. E eles tinham uma vaquinha magérrima que dava o leitinho ali, tirava o leite. A mulher fazia um queijinho ali para os meninos, aquela coisa toda. E havia um grupo de alunos que estavam formando em economia, em alguma matéria lá. E o professor falou, olha, para vocês passarem a minha matéria e se formarem, e eles já estavam com emprego esperando, tudo assim, vocês vão ter que ir lá e passar um final de semana nessa família para avaliá-los. Eles foram, viram lá o pai, a mãe, a miséria deles ali, mas miséria mediana, e voltaram, trazendo o relatório, professor, também, mas tem mais uma coisa para vocês serem aprovados. O que, professor? Vocês contaram que tem uma vaca lá, né? Vocês vão ter que ir lá e jogar aquela vaca no abismo e matar aquela vaca. A gente não vai fazer isso, a família tem que fazer, senão vocês não vão aprovar. No desespero, quebrando um pouquinho a ética, eles acabaram indo lá de madrugada, mataram a vaca, empurraram para o brejo e voltaram. Formaram, tiveram seus empregos. Anos depois, um deles estava com a consciência pesada. Ele sonhava com aquela família. Falou assim, a família já estava miserável, eu acabei com eles. Eu vou voltar lá. Recompensá-los. Recompensá-los, pedir perdão. Quando ele chegou, que surpresa. Aquele casebre caindo aos pedaços, agora era uma empresa de laticínios enorme, um gado maravilhoso. Ele não entendeu, ele perguntou, escuta, aqui é o senhor fulano, não tem, esse senhor já morreu. Mas o filho dele está aqui, se você quiser conversar, é o diretor. Ele foi lá,
quando viu aquela sala bonita, falou, tudo bem, você quer falar comigo? Você é o fulano de tal? É. Meu nome é fulano, eu tive aqui um tempo atrás, mas meu pai morreu e tudo, meus irmãos ainda estão aqui. Mas e aquela caserva? Eu falei, pois é, tudo é nosso aqui. Você esteve aqui? Eu lembro do senhor, eu era criança. Você veio aqui com outros jovens, você era estudante, né? Sim, mas vocês eram tão pobres, o que aconteceu? Eu falei, olha, a gente tinha uma vaquinha, que a gente tirava o leite dela, fazia um queijinho e comia aquilo todos os dias. Sobrava, trocava no arrozinho, no feijão, no roupinha. Um belo dia a vaca apareceu morta. Meu pai e minha mãe ficaram doidos. O que nós vamos fazer agora? A vaca morta, tal, o que fazer? Vamos dar um jeito. Aí pegaram e compraram alguma coisa, começaram a plantar mato para vender para o vizinho que tinha o gado, foi crescendo. Hoje temos tudo isso aí. Ou seja, às vezes na vida precisamos matar a vaca que nos prende na mediocridade. Não era uma família miserável. Eles tinham que comer, mas eles podiam ser melhores. Só precisava matar a vaca da mediocridade. Eu conto